Olá, queridos, como estão vocês? Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo, só que hoje estou sozinho, não estou com a Dani, nem estou com o Davi. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês. Mas antes, eu te peço que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, comente, compartilhe. E eu tenho certeza que essa palavra de hoje você vai compartilhar para algumas pessoas, porque esta é uma palavra que vai impactar vidas, é uma palavra que vai trazer direcionamento para a vida de pessoas. Então você vai compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, como eu já disse, e você também vai nas nossas redes sociais, baseado na videira.oficial. Essa é a nossa página no Instagram e também no Pinterest, baseado na videira. Como também nós temos as nossas redes sociais, a minha, da pastora Dani, que está aí, nos caracteres, e de toda a equipe do canal Baseado na Videira, que está aí na descrição do vídeo. Então, hoje, no momento, olha aí, uma palavra de Deus para você. Solta a vinheta aí, J2. Olá, queridos. Voltamos aqui para trazer uma palavra de Deus para você. E ela está no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 9, que diz assim: Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Um dos maiores medos que algumas pessoas têm é o medo de ser esquecido. Situações como você encontrar uma pessoa e não relembrar a fisionomia dela, muitas vezes nos causa algum constrangimento. Mas hoje eu quero dar 3 chaves nessa passagem, na vida desta mulher, que vai te tornar você uma pessoa inesquecível. Então hoje nós vamos falar sobre seja inesquecível. Quando a palavra de Deus conta essa história, a Bíblia diz que a irmã de Lázaro, a Maria, esse texto também se encontra no livro de João, a Bíblia diz que essa mulher, ela fez algo que chamou a atenção de Deus. E como nós lemos aqui, onde quer que as boas novas fosse pregado, o evangelho fosse pregado, a história dessa mulher seria contada. E eu quero na história dessa mulher te mostrar essas 3 atitudes que tornou essa mulher inesquecível. Então a palavra de Deus mostra que na cidade de Betânia, nessa mesma cidade onde morava Marta, Maria e Lázaro, ambos irmãos, Jesus ele foi convidado a um jantar para comemorar o que ele havia feito naquela cidade. A primeira atitude que essa mulher teve para se tornar inesquecível é que ela não tinha apego às coisas materiais. A Bíblia diz assim, que ela tomou um frasco de alabastro contendo um perfume caríssimo. Essa mulher demonstra que não tinha apego aos bens materiais. Para ela o mais importante era agradar a Jesus. Ela pega um pequeno vaso, um frasco de perfume, que lá no livro de João, a Bíblia diz que Judas Iscariotes, ele fala, olha, era melhor ela vender esse vaso por 300 denários e ajudar aos pobres. Ou seja, essa mulher, ela pegou um perfume avaliado por Judas e por algumas pessoas por 300 denários. 300 denários significava 300 dias de trabalho, quase 1 ano de trabalho, aproximadamente 1 ano de trabalho. E aí eu abro um parêntese e pergunto para você, você tem algum perfume em sua casa que tenha este valor de 300 ou 10 meses de trabalho? E a Bíblia diz assim que ela simplesmente, para agradar a Jesus Cristo, ela quebra aquele frasco de perfume de nardo e ela pega esse perfume e derrama no Mestre, derrama em Jesus Cristo. Sabe, meu irmão,
Muitas vezes nós temos nos apegado aos bens materiais e não temos dado a valorização correta a pessoas e principalmente a Jesus Cristo. E quando a gente fala de se apegar às coisas, nós temos que entender que quem tem a bênção de Deus, não precisa se apegar às coisas. Nós vemos a história de Abraão e Ló, que Abraão chega para Ló e fala: se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Por quê? Porque era a bênção de Deus que estava com Abraão. Quando a gente lê também a história de Isaac, lá em Gênesis 26, a Bíblia diz assim que Isaac possuía muitos bens. E chegou um determinado momento que ele começa a cavar poços, e o primeiro poço que ele cava, os filisteus entulhos tomam conta, eles brigam, eles contendem, e ele não se apega àquele poço porque a bênção de Deus era com ele. Ele vai e cava o segundo poço e acontece o mesmo problema, mas a bênção de Deus era com ele, e ele vai para um terceiro poço. Entenda uma coisa: se a bênção de Deus é contigo, você não precisa se apegar aos bens materiais. Então, se você quer ser inesquecível, decida que as coisas não são mais importantes do que Deus na sua vida. Quando a gente continua lendo o texto, a Bíblia diz que esse jantar foi feito como agradecimento a Deus, a Jesus Cristo, pelo grande milagre que ele havia feito. No livro de João, capítulo 11 e o 12, que trata dessas passagens, no contexto, Jesus tinha terminado de ressuscitar a Lázaro, isso está no capítulo 11 de João, e agora eles estavam agradecendo a Deus pelo que Deus havia feito naquela cidade. A segunda atitude que não pode faltar em você, que vai te tornar uma pessoa inesquecível para Deus, é a gratidão. Em Salmo 100 diz assim, 100 versículo 4 diz: entrai pelas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Eu entendo que a gratidão, ela é uma atitude que alegra o coração de Deus. E aí eu te pergunto, você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida? Você tem agradecido a Deus pela família, pela tua casa, pela tua saúde? Sabe? Eu conheço pessoas que têm reclamado por não ter roupa e esquecem de agradecer por ter um corpo. Pessoas que têm reclamado por não ter um sapato e esquecem de agradecer a Deus pelos pés que têm. Essa mulher, ela como atitude de gratidão ao Senhor, ela não se apegou ao valor daquele perfume, como eu já tinha dito, como eu já disse aqui para vocês, mas ela decidiu ser grata ao Senhor. A Bíblia diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para com todos. Seja grato ao Senhor. Seja grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. Em todos os momentos, seja grato a Deus. A terceira atitude que nós temos nesse texto, para te tornar inesquecível, é a atitude de adoração ao Senhor. Essa pessoa chamada Maria, quando você observa todas as histórias que aparecem em Marta, Maria e às vezes até o Lázaro, era uma pessoa diferenciada. Em Lucas capítulo 10, a Bíblia conta que Jesus chega com seus discípulos à casa de Marta e Maria. E aí, imagine só, Jesus chega, ele e mais 12 homens na casa de Marta e de Maria, e surge aquela história bastante conhecida que Marta começa a se preocupar e Maria decide ficar aos pés de Jesus. Maria sempre, nas passagens que nós temos, ela decide estar aos pés de Jesus. Depois, no livro de João, quando fala da morte de Lázaro, que Marta e Maria mandam os mensageiros para Jesus e falando que Lázaro estava doente e Lázaro poderia morrer, e Jesus fala: olha, ele não vai morrer. E a Bíblia diz que Jesus ainda passa 2 dias e 4 dias depois, Jesus chega à cidade de Betânia e Marta e Maria estavam lá. E a Bíblia diz assim que quando Marta soube que Jesus Cristo estava chegando, a Bíblia diz que ela chega e vai até a porta da cidade falar com Jesus. Jesus ainda não havia entrado em Betânia e eu entendo algo com isso. Era como se fosse assim: ó, Jesus, não precisa vir mais, porque se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Sabe, eu talvez no lugar de Marta eu falaria assim: olha Jesus, você ressuscitou o filho da viúva de Naim, você curou o cego Bartimeu, você parou para curar o cego, você curou a mulher do fluxo de sangue, você foi à casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo, mas Lázaro, seu amigo, você não veio visitar, você não veio impedir que ele morresse. Mas a Bíblia diz que Jesus fica ali olhando para Marta e chega ao ouvido de Maria que Jesus estava chegando, que Jesus estava na cidade, e a Bíblia diz que ela sai correndo. Pessoas acham que ela vai até ao sepulcro de Lázaro, mas não, ela foi em direção a Jesus, e ela fala a mesma frase que Marta falou: se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. Mas houve uma atitude antes dela falar a Jesus que demonstra mais uma vez que Maria se preocupava em agradar a Deus. A Bíblia diz que quando ela vê a Jesus Cristo, ela prostra-se, ela abaixa-se, ela inclina para Jesus, e aí ela fala: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu entendo, e quando você vai lendo o restante da história, a Bíblia diz que Jesus, ao ver a atitude, o choro de Maria, Jesus chorou. E nessa passagem, a Bíblia diz que ao quebrar aquele frasco e derramar sobre Jesus, as pessoas criticavam a atitude dela, e a Bíblia diz que ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Ela decidiu adorar a Deus de uma forma extravagante. Mas pastor, por que extravagante? Porque naquele período a mulher não poderia soltar os cabelos. Não fazia parte, do costume. E a Bíblia diz que ela enxuga os pés de Jesus com o cabelo. Ela decidiu, independente de todos a criticarem, decidiu adorar ao Senhor. Então nós entendemos nessa palavra de hoje que se você quer ser uma pessoa inesquecível, primeiro você precisa se apegar a Deus e não se apegar às coisas, aos bens materiais, porque se você tem a bênção de Deus, você não precisa se preocupar com as bênçãos materiais. Segundo, você precisa ter um coração grato. Se você não tem um sapato novo, agradeça a Deus pelos pés que você tem. Eu costumo falar que a gente só valoriza o engolir de uma saliva quando a gente está com a garganta inflamada, que a gente só valoriza um piscar de um olho quando a gente está com um terçol, mas em todo momento você deve ser grato ao Senhor. E por último, tenha uma vida de adoração ao Senhor. Adore ao Senhor, não importe com o que as pessoas falam, não importe o que as pessoas vão achar, faça como Maria, se recline aos pés de Jesus e o adore, porque Ele é o único que é digno de ser adorado. Essa é a palavra de Deus para você, e eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, se você pode, aí onde você está. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós entendemos através da Tua palavra que uma mulher, por algumas atitudes, ela se tornou inesquecível. A Bíblia diz que ela se tornou uma pessoa que, enquanto o Evangelho fosse pregado, a palavra de Deus falaria, as pessoas falariam dela. Pai, ensina-nos a ter um coração que procura Te agradar, um coração grato e um coração, Senhor, que Te adora. Abençoa cada vida que está escutando essa palavra, assistindo essa palavra. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, um beijo, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando.